Senhor presidente, que está presidindo essa sessão, colega Afonso, inclusive troca aqui pode tirar o meu... Aí, deputado Afonso, acho que essa iniciativa é muito importante. Parabenizar a presença aí de todos os painelistas, né, que fizeram as colocações, eu acho que muito oportuna, e dizer que eu acho que o maior problema que nós estamos vivendo hoje no país, eu diria, e até um motivo dessa casa aí que não está cheia de parlamentares, quero até justificar, eu diria que o maior problema hoje eu divido em três partes, né? Problemas é o agronegócio, a questão de infraestrutura logística, que graças a Deus agora vem se trabalhando muito nessa questão. Um outro problema que a gente tinha e agora que vai entrar em operação é o novo Código Florestal Brasileiro, né? Que impedia muito a segurança jurídica para o nosso produtor para produzir nesse país, porque nós temos aí as melhores terras agricultáveis, comemoramos há poucos dias 40 anos de Embrapa, que a gente tem tanto orgulho, né? Nós temos tecnologia para vender, inclusive para outros países, né? Como foi colocado, até pelo clima que nós temos aqui, não tem problema de neve. O plantio direto é um exemplo aqui no Brasil, né? Não é nem do povo europeu, né? Porque lá eu acho que não precisa, né? Com neve, gelo, é outro sistema, não precisa do plantio direto, aqui deu certo. Então a gente tem tecnologia, tem clima, tem terras agricultáveis, sem derrubar mais uma árvore, podemos dobrar a produção no país, com certeza, só recuperando as áreas degradáveis. E o terceiro problema, que talvez essa casa não está cheia hoje, que está sendo muito batida e tem audiência agora com a ministra Gleice e com o vice-presidente da República, Michel Temer, a bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, estão todos lá praticamente, é a questão indigenista, né, que está preocupando muito, trazendo muita insegurança jurídica no país, e os colegas estão lá agora com Michel Temer, estivemos há pouco também com a ministra Gleice, com essa preocupação que a gente quer trazer mais segurança jurídica para os nossos produtores rurais e todos os estados brasileiros têm essa preocupação. Agricultores que compraram suas propriedades 80, 100 anos atrás, hoje correm o risco de perder a propriedade. Então, esses três focos, né? Mas hoje o foco é a falta de infraestrutura logística, mas especificamente em armazenagem, né? Aqui muito bem foi colocado, né? A gente se preocupa, os investimentos em rodovias, ferrovias, 40 quilômetros lá de caminhões lá para chegar em Santos para descarregar, quer dizer, nos portos. Então, nós no sul não foi feito inclusas também no nosso Rio Uruguai, Pelotas, né? Hidrovias lá não. Então, mas graças a Deus começa a clarear os investimentos agora em ferrovia, a Norte e Sul parece que o governo colocou 91 bilhões, estamos sonhando ligar ao sul do país, até o Rio Grande do Sul, e também vamos ter agora lá, já foi lançado o detalhe de estação da Ferrovia da Integração em Santa Catarina, então a gente está otimista, mas esse é o foco principal. E a armazenagem, eu estava olhando aqui no gráfico, parece que o Rio Grande do Sul está bastante elevado, o Paraná, mas dizer também que o foco não pode ser só nos estados produtores, porque nós, lá em Santa Catarina, temos dificuldade de armazenagem, não é para exportar, porque Santa Catarina consome hoje em torno de 6 milhões de toneladas e produz 50%, metade, 3 milhões de toneladas. Então nós precisamos lá investimento em armazéns por causa da suinicultura e avicultura, né? Nós somos um estado consumidor. Nós somos a capital nacional do agronegócio em Chapecó, né? E a gente está muito preocupado de manter esse título, não perder as agroindústrias, por isso que a gente precisa melhorar o modal e ferrovia para levar a produção para lá mais barata, né? Então a gente, e precisamos armazéns, estava dizendo agora a própria cooperativa Aurora precisa lá 100 mil toneladas, ela precisa investir, e acho que dia 4 vai ser anunciado o Plano Safra. Pelo que a gente sabe, parece que vai ser colocado 5 bilhões à disposição, a 15 anos de prazo, 3 de carência e 3,5 de juros ao ano. Se sair realmente isso, vai ser muito bom, né? Fora os investimentos que a Conab tem uma projeção aí de 21 armazéns, investir 720 milhões. Então, nós em Santa Catarina e o Sul, a gente precisa para estocar, para regular, por causa da suinicultura. Agora ganhamos a boa notícia, Afonso. Depois de tantos anos de luta, Santa Catarina vai exportar carne suína para o Japão. Isso foi a melhor notícia dos últimos 10 anos, 7 anos de luta.
Japão com ano passado, em 2012, 5,1 bilhões de dólares importou de carne suína. E o mercado que melhor paga. Então, nós estamos muito otimistas. A melhor notícia que pode acontecer para o nosso Estado. Então, a gente precisa também de investimentos nessa área. Claro, o Brasil todo. Não somos Estados produtor, como já disse, mas precisamos para regular o mercado e garantir quando falta grãos, commodities, enfim, soja, milho para Santa Catarina. Então, eu acho que é muito importante e oportuna essa audiência pública, nós queremos parabenizá-los e tenho certeza que no dia 4, no anúncio aí do Plano Safra, em torno de 135 bilhões, eu acho que vai atender as expectativas, né, de todos os nossos produtores brasileiros. Parabéns por essa audiência pública. Agradecemos, deputado Celso Maldaner, como eu disse, é nosso também parceiro nesta proposição. E mencionando essa abertura de mercado em relação à carne suína e o que representa significativamente o mercado do Japão e todo o mercado asiático e os demais mercados. Queria, encaminhando a parte de perguntas, nós temos aqui a presença do Dr. Roberto Carzalad, é isso? Carzalad Quiroga, que é da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil, a SEBRA. A SEBRA. É isso? Essa é a pronúncia. Esta associação, e nós comentamos que representa também, logicamente, as cerealistas, os armazenadores, e a pergunta que eu quero fazer de encaminhamento aqui aos nossos palestrantes é de uma demanda que vem de longa data, porque hoje os financiamentos, as linhas das políticas, da política agrícola para a linha de armazenagem, ela vem financiando somente os silos, somente os equipamentos. E há uma necessidade do financiamento com juros adequados, com juros, né, com equalização do governo, a exemplo da produção. A armazenagem é tão, né, importante, e está aqui demonstrada que se nós não tivermos um componente de armazenagem, e se possível que ele possa ser feito de forma capilarizada no Brasil, de forma localizada nas propriedades e micro-regionalizada, então nós temos a necessidade do financiamento também da obra civil, também que muitas vezes ela representa de 40% a 60% do custo do investimento. Hoje há uma dificuldade de acessar essas linhas e somente grandes financiamentos obtêm essa condição do financiamento da obra civil, que via de regra, é responsável próximo de 50% ou mais do que 50% da necessidade de investimentos. Então, o encaminhamento da nossa pergunta é no sentido de que a política, ou que as políticas públicas, venham a estabelecer condições de financiamento também da obra civil, que ela é fundamental até pelos percentuais que aqui eu coloquei. Essa é uma primeira pergunta, né, para que nós possamos encaminhar tanto ao representante do Ministério da Agricultura, como também à Conab, no sentido, né, e naturalmente que o doutor Aloysio também pode se manifestar e dar sua opinião também. Essa é uma primeira pergunta. E uma segunda, é uma pergunta que nos vem, não tem aqui o autor, é a importância que a Conab tem em relação à condição de fazer os convênios com os armazenadores, e a pergunta é se é possível e seria possível fazer os convênios também com o produtor, de forma direta? Essa é a pergunta que nos chega aqui, aí direcionada à Conab. E também podemos abrir para que quem queira se manifestar ou possa fazer uma pergunta por escrito, algum questionamento, nos possam fazer chegar aqui à mesa para nós podermos potencializar, e haja visto que temos aqui técnicos, profissionais, representantes, instituições que podem efetivar respostas, ou no mínimo nós fazermos bons encaminhamentos para, da audiência pública, obtermos algo de prático do ponto de vista da melhoria dos investimentos. E lembrando e agradecendo o deputado Celso Maldaner, que nos traz, né, uma informação de possibilidade, né, que o governo esteja nesse momento trabalhando para o Plano de Safra para fazer um anúncio que possa trazer parte dessas, né, resolver parte dessa nossa angústia e efetivar uma política agrícola que atenda
de forma mais efetiva os empreendedores, inclusive com juros, condições, algo do que estamos comentando. Então, iniciamos a pergunta, passando aqui para o doutor Carlos e para o doutor Luiz, inicialmente, e também o doutor Lafayette. Quem é que fala primeiro, doutor Carlos Alberto? Eu falo. É importante que o acesso ao crédito, para que se implemente mais unidades armazenadoras, para que os operadores da armazenagem do país possam se fixar mais próximos às áreas de produção, que naturalmente são áreas mais distantes, né, das zonas de consumo. É importante que tenhamos incentivos, tenhamos juros mais adequados e tenhamos cobertura mais ampla dessas estruturas. Não podemos nos limitar dentro do PSI apenas aos equipamentos, né, e outros itens de menor importância, esquecendo que tem a obra civil, que tem um custo maior, além da própria aquisição de terreno, que onera bastante quem queira se instalar na atividade. No instante em que se pretende ampliar a capacidade estática de armazenagem, e que se precisa de ter essa oferta de armazenagem no país, é de bom alvitre que o governo, né, estabeleça políticas para atender a integralidade da construção, da edificação de um armazém. E isso nós esperamos que aconteça ainda nesse exercício, porque gestões junto ao Ministério da Fazenda, à Secretaria de Política Econômica, né, nós temos feito, inclusive, com o apoio de alguns parlamentares dessa casa, que têm nos acompanhado e têm emprestado esse importante apoio para que a gente consiga atingir essa meta. Inicialmente, agradecer aos senhores deputados, requerentes do ofício 135, e agradecer a oportunidade, e a Conab se coloca à inteira disposição, tanto nessa audiência quanto nas futuras, para prestar todo o apoio necessário à agricultura brasileira. Com relação à questão de convênio, de parceria com o produtor rural, a Conab, a gente precisa esclarecer que a Conab tem credenciado e opera com todo produtor rural, independentemente do tamanho e da categoria dele, desde que ele se constitua em pessoa jurídica. Tá? A lei da armazenagem estabelece que o produtor rural, ao operar com o governo federal, ele precisa de um CNPJ, ele precisa de ser constituído de pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, independentemente se ele está na propriedade rural ou não, ele pode se credenciar perante a Conab para operar com o governo federal. Esse aspecto, esse debate, ele talvez careça até de um tempo maior, porque não deixa de ser um complicador burocrático, na nossa opinião, porque o produtor, se ele está habilitado a tomar o crédito e toma o crédito para cultivar, à medida em que ele também toma e tem disponibilidade do crédito para investir no armazém, ele também tem que ter, e a lei vai ter que evoluir, para que, né, e as regras e as condições, na nossa opinião, que o produtor também possa ter esse componente de fazer a sua habilitação do seu armazém, porque não é um armazém de porte, às vezes são silos modestos, pequenos. Essa maior dificuldade se dá principalmente com o pequeno produtor, porque o grande armazenador, ele registra uma empresa, ele normalmente já é uma empresa. O produtor pequeno e médio, ele vai ter custos muito grandes ao estabelecer uma empresa, né? E quando ele é produtor rural, ele tem só o seu talão de produtor e ele fica, né, protegido dentro dessas condições. Me parece que talvez isso seja um ponto, inclusive, objeto de legislação, né? E que possa evoluir. É uma opinião nossa. Imagino que esse tema, né, requer, como eu disse, um aprofundamento maior, mas é importante o que nós estamos estabelecendo e
E a gente sabe que hoje a Conab habilita empresas, né, com CNPJ e constituição, o que é muito difícil o acesso, principalmente para pequenos produtores. Porque hoje o pequeno produtor, ele fica dependente, para não usar a palavra refém, né? Porque se ele não tiver capacidade de armazenar, ele tem que depositar, né, transportar com custos, e ele não tem um domínio pleno do seu produto, com exceção de uma cooperativa, né, que funcione e tiver uma boa funcionalidade. Mas é algo, né, não sei se querem fazer mais algum comentário, mas nos parece que há que nós fazermos e criarmos ambiente para a evolução, para que o produtor, né, tenha essa condição. A legislação exige-se, porque existe a fiscalização, existe a responsabilidade, a responsabilização, né, o próprio produtor é o fiel depositário, a lei, né, penaliza forte, porque alguém que desvia produto hoje, né, e crime ambiental são os que dão cadeia, direto, da prisão automática. Então, me parece que a responsabilização ela já existe, né? Fica aí uma sugestão mais incisiva, quem sabe nós possamos, né, aqui na nossa... também o doutor Aloysio quer fazer um comentário, também acho que sobre esse tema vamos franquear a palavra. Como foi comentado e solicitado que falasse sobre investimento, eu não estou ligado diretamente, mas pelo que foi comentado aqui, foi comentado pelo representante da associação que eles estão enfrentando esse problema. Então, ele conhece o problema, ele sabe aonde ocorreu. O BNDES deve ter seu motivo, assim, espera-se para tomar essa atitude de não financiar a parte civil. E eu acho que o senhor, como deputado interessado e da comissão, poderia fazer uma instrução com base na colocação dessa associação e encaminhar para que o BNDES se pronuncie a respeito. E uma outra coisa que foi comentada aqui pelo Carlos Alberto, quando ele fez a explanação, eu não sei se foi bem o Carlos Alberto ou o Dr. Luiz, com relação à capacidade de armazenagem versus produção. E depois havia um comentário no quadro de que a Conab não pode utilizar um expressivo percentual, deve ter os motivos, que eu não conheço quais são, mas então aquela proporção ela acaba sendo irreal. Se a Conab não pode é porque não é adequado. Então, o percentual não é aquele, o que corresponde dizer que a demanda é maior. Eu não entendo, eu estou dizendo pelo que eu vi e pelo que eu ouvi, e para não ficar omisso dando uma sugestão. Doutor Carlos Alberto quer se manifestar. Sobre esse assunto de disponibilizar, ou de se contratar o produtor para armazenagem, para a contratação da Conab dos armazéns em nível de fazenda, isso é um assunto que precisa de profundas reflexões e, assim, muito debate. Até porque os armazéns em nível de fazenda, eles são dimensionados para aquela propriedade. Eles não têm normalmente, excedente de ofertas. E o produtor, prestando serviço para a empresa, né, com seu armazém lá abastecido, quando ele tiver a safra, e se a Conab não tira, porque ela tem data para colocar e nem sempre tem data para retirar, ele vai ter algum tipo de problema. Esse é um dos casos, né? E outro é a baixa oferta dos excedentes que ele tem, e além de sistema viário para escoamento, é uma postulação justa, porque se lá ele montou uma estrutura, é importante que ele queira colocar isso dentro do processo econômico, que ele queira prestar serviço, mas é preciso a gente debater isso, descortinar mecanismos que viabilizem em função de alguns aspectos, algumas particularidades que podem obstaculizar isso. Bom, nós, não sei se há algum encaminhamento de perguntas, mas eu queria também fazer uma abordagem em relação a um tema que foi nos colocado, que foi objeto da nossa solicitação de audiência,
pela Abimac, que são os fabricantes, né, da indústria de silos, de que nos últimos anos, não sei se foi, me parece, nos últimos 5, 6 anos, foram investidos em torno de 6 bilhões em investimentos em expansão na base de silos. E a necessidade atual para atender essa demanda levantada é da ordem de um investimento de 10 bilhões de reais para dar um suporte e, quem sabe, se aproximar da meta que nós vimos aí do Ministério e da Conab, de ter no mínimo 1 para 1, né? Ter a capacidade plena, tendo a capacidade de estocagem, o mesmo número da capacidade de produção, mas que tem que ir crescendo, porque nós vimos aqui a projeção da produção de grãos para 2023. 2023, daqui a 10 anos, a projeção que a Conab e que o governo, que o segmento que entende da área, prevê 250 milhões de toneladas de grãos. Para armazenar 250 milhões de toneladas de grãos, tem que suprir a defasagem existente hoje e expandir essa base de armazenamento. Então, requer um investimento de uma substância, de uma consistência, de um quantitativo muito grande, e que se fala nesses 10 bilhões. Então, eu queria ouvir uma opinião, né, da preparação das políticas em relação a esse tema, e se o diagnóstico está feito, a pergunta: estaremos preparados e vamos efetivar dentro já da própria safra 2012, 2013 e as safras que se sucedem? Então, eu gostaria de fazer essa pergunta de um tema abrangente, para nós poder tocar um pouco nesses temas e ouvir a opinião dos nossos palestrantes. Doutor Lafayette de Oliveira. Deixa eu começar, deputado. Conab. Esse assunto é um assunto polêmico, um assunto extenso, que merece realmente um debate acentuado a respeito. A questão da capacidade armazenadora e a capacidade de produção, primeiro nós temos que fazer algumas considerações. Por exemplo, a safra da soja não coincide com a safra do milho, ou dificilmente isso ocorre. Então, não há uma superposição de safra. Por isso que os armazéns hoje ainda estão suportando a produção nacional. A soja colhe-se primeiro, entra nos armazéns, fica rapidamente e é escoada para exportação para as indústrias. A questão do milho, ela vem de forma mais acentuada no segundo semestre, quando os armazéns já estão vazios, praticamente. Então, em função disso, não há uma superposição de safra. E quando isso ocorrer, quando eventualmente ocorrer isso, seja qual for a questão de logística ou de comercialização, a soja eventualmente estacionar nos armazéns, aí sim, o Brasil vai ter um problema de armazenagem. Tá? Com relação a esse acréscimo, esse acompanhamento da capacidade estática em relação à armazenagem, acreditamos que o governo federal está atento a essa questão, e melhor diria isso aí o Ministério da Agricultura, o MAPA, com relação a estabelecimento de políticas de construção de armazéns, políticas de financiamento, notadamente para a iniciativa privada. Se o governo federal estabelecer políticas de longo prazo, de financiamentos atrativos, com juros atrativos, a iniciativa privada responderá a essa demanda que certamente virá. Carlos, você quer complementar? Por Carlos. Na verdade, a dinâmica do escoamento da produção, a dinâmica de escoamento da produção, ela realmente ela enseja que nós não registremos grandes problemas de armazenagem nesse período. O Brasil, ele, como supridor de alimentos, ele exporta grande parte da produção agrícola. E esse escoamento, essa exportação, ele ocorre entre os meses de fevereiro e agosto, mais ou menos. É por isso que a gente vê essa pressão muito forte nos portos, em função dessa janela de oportunidades. A partir de agosto, a safra dos Estados Unidos ela é colocada no mercado, e você sabe que maior oferta, né, é menor preço.
Então, nós temos que todos esses produtos que são encaminhados aos portos nesse período, eles estariam sendo encaminhados aos portos independente da capacidade de armazenagem que nós tivéssemos. Né? Nenhum desses grãos deveria ser armazenado. Por quê? Porque seria mais uma outra atividade, uma interseção, nesse segmento que certamente iria onerar o custo dessa movimentação, o custo dessa exportação. Os cálculos do Ministério, em função de estudos que nós fizemos, eles indicam que para cada tonelada de capacidade a ser instalada, a construção gira em torno de R$ 380. Então, esse dado da BIMAC de 10 bilhões para se solucionar o problema da armazenagem do Brasil, eu acho que ele está aquém, ele está infradimensionado, porque nós temos aí mais de 40 milhões de toneladas de déficit, para termos aí uma paridade de 1 para 1, e 10 bilhões dentro, num cálculo de R$ 380 reais a tonelada, nós alcançaríamos em torno de 25, 26 milhões de toneladas de capacidade nova. Talvez seja o cálculo deles diz respeito a uma estatística para cada ano, né, para que a gente alcance dentro de um horizonte de 5, 10 anos, né, a equalização desses números. Mas o Ministério tem trabalhado o Plano Nacional de Armazenagem, isso para identificar os instrumentos que possam nortear uma política para alavancar esse segmento, para ampliar essa oferta de armazenagem do país. A Casa Civil tem discutido investimentos para armazenagem oficial. O deputado Celso Maldaner noticiou aqui investimentos para ampliação da capacidade da Conab, né? E isso está sendo discutido na Casa Civil. Me parece que os dados já estão fechados, né, deputado? E devem ser anunciados assim por esses dias, tá? Mas o Plano Nacional de Armazenagem, ele depende do fechamento, né, vamos dizer assim, da definição que já está em curso da armazenagem oficial, para que os incentivos para a iniciativa privada, né, e as definições de espaço, né, distribuição geográfica, redistribuição geográfica, em função até do Plano Nacional de Logística e de Transporte, para que nós não tenhamos armazéns, unidades armazenadoras longe de pontos de transbordo, né, com dificuldade para transporte, para levar esse grão até o armazém. Isso deve sair ainda esse ano, um plano que contemple toda a armazenagem para o país. Muito bem, nós só gostaria de fazer um comentário e pedir uma colaboração do doutor Aloysio. Eu estava refletindo aqui, vendo alguns dados do projeto que foi feito um levantamento na infraestrutura do país pela Confederação Nacional das Indústrias, e fez o mapeamento das 5 grandes regiões do país. E falando da nossa região, da região sul, deputado Celso Maldaner, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, as federações das indústrias, junto com a Confederação Nacional, fez um levantamento de 177 projetos estruturantes, e deste definiu 51 fundamentais. Desses 51 projetos de prioridade para uma execução de médio e curto prazo, demanda, eu acho, apenas para os 3 estados, atendendo 15 rodovias que estão estranguladas. Uma delas, por exemplo, estava vendo aqui, dessas 15 rodovias, que já excedem em mais de 100% a capacidade das pistas. Uma delas é a BR-116, no trecho de Curitiba a São Paulo. O excedente passa de 300% no fluxo de caminhões, veículos. E tem uma projeção, se nada for feito, que ultrapassará, em mais 4 anos, 5 anos, teríamos 500%. É impossível. Se essas estradas não forem feitas as duplicações, as obras necessárias. E o número que é interessante, durante os próximos 4 anos, a necessidade é 15 bilhões e 200, né? 15,2 bilhões. Para o que representa em infraestrutura logística, reunindo essas 15 estradas fundamentais, a ferrovia,
a nova ferrovia, né, que passará pelo sul, e alguma coisa de hidrovias estratégica, significa um investimento desse porte, que dividido em 4 anos, daria 5 vezes 3, 15, seriam 3 bilhões, né? 3 bilhões a cada ano, para a infraestrutura estratégica, em todos os aspectos, em termos da logística de infraestrutura, passando, lógico, muito fortemente pelas estradas. Queria só um comentário seu para nós finalizarmos essa abordagem, e depois nós vamos para os ritos finais aqui da nossa audiência pública. Talvez eu fique lhe devendo uma coisa mais explícita, mas a Confederação Nacional de Transportes, ela tem o levantamento de todos os investimentos que são necessários a nível da malha rodoviária brasileira como um todo. Ela tem o levantamento do estado de cada estrada ao longo do tempo. Ela tem um monitoramento em tempo real das condições dessas estradas. Eu não tenho os números à mão, mas isso tudo está levantado. Eu vou lhe mandar um documento detalhado. Se nós formos ver o crescimento da safra, duplicando a safra, sabemos que já existe uma defasagem. Se não houver priorização desses investimentos, as informações nem sempre chegam ao legislativo como deveriam, né? Os problemas são múltiplos. O PAC tem já uma dotação de recursos bastante grande. O Brasil ainda, com recursos nossos, recursos aqui que estão no BNDES, financia a infraestrutura de outros países. Nós estamos financiando um porto em Cuba por US$ 1 bilhão. Isso ocorre em países da África, uma ponte, um aeroporto, uma questão. Quer dizer, eu não estou criticando, eu não estou colocando, eu estou dizendo o seguinte: o cobertor é curto, então tem que se priorizar ou buscar fontes ou incentivar para que isso seja feito de alguma forma. Ou seja, a matriz de transporte do PNLT, ela foi colocada em 2007, se não me engano, mas nós não sabemos por quantas anda. Então, seria conveniente que o Ministério dos Transportes, que deve estar acompanhando a evolução da matriz, faça isso para que se tenha maior racionalidade. Por quê? Porque hoje, quando nós falamos de transporte rodoviário, houve uma evolução tecnológica do caminhão, o caminhão como máquina. Hoje falta, inclusive, motorista. E a tendência é piorar com a nova lei dos motoristas. Vai necessitar de maior motorista, com menos exposição de tempo. Então, eu não estou dizendo se isso é bom, se isso é certo, eu estou dizendo que é real. Há que debruçar em cima disso. A CNT hoje, ela está publicando um diagnóstico, uma pesquisa sobre cabotagem, também eu vou lhe mandar. Vou lhe mandar a anterior, vou lhe mandar essa, e colocar à disposição que a CNT pode, em conjunto com as outras atividades, fazer a interface desses dados. Agradecemos, doutor Aloysio. Dei um encaminhamento de uma pergunta pelo doutor Roberto Queiroga, da Associação de Empresas Cerealistas do Brasil, né? É a última inscrição que nós temos, e peça, se possível, fazer direcionada ao nosso painelista aqui. Ok. Obrigado, deputado. Fazer para o doutor Carlos Alberto. A empresa cerealista, a Associação das Empresas Cerealistas, ela já vem debatendo esse assunto de armazenagem há muito tempo. E até com muita identidade junto ao Ministério da Agricultura, reconhecemos os esforços que foram feitos dentro do Ministério da Agricultura na evolução desse debate, tanto em relação ao diagnóstico das carências de armazenagem, quanto em relação até de alguns trabalhos que foram feitos, que foram apresentados, mostrando até a viabilidade econômica de uma planta de armazenagem, né? E chegamos a algumas conclusões dentro de um grupo de trabalho, participando até o Ministério da Agricultura, de que o ideal para todo esse debate era realmente ampliar e dar estímulos para o financiamento para todo o setor, todos os setores que querem efetivamente investir em armazenagem.
Porque o que nós verificamos dentro das empresas cerealistas é que existe uma demanda reprimida muito forte, uma oferta reprimida muito forte para investir em armazenagem. E a questão, deputado, é financeira. Os juros que estão aí não viabilizam você fazer uma planta de armazenagem. É caro. E as empresas cerealistas, essas estruturas privadas, elas respondem rápido a uma chamada de governo se tiver esse estímulo. Nós entendemos que tem que ser incentivada a armazenagem na propriedade rural. Eu já vou chegar na pergunta, tá, deputado? Tem que ser incentivada a armazenagem na propriedade rural. E como já vem sendo feito há 20 anos, através do Moderinfa, o Pro Armazém, e por aí vai. Uma tentativa inovadora, que mereceria realmente uma maior atenção, e o Ministério da Agricultura se sensibilizou com isso, foi estimular o segmento privado, que no entendimento nosso, o melhor para o produtor, não é ele fazer um armazém só não, deputado. É ele tirar o seu produto, olhar para fora e falar assim, aonde eu posso depositar esse meu produto? Porque se ele estiver na mão de um, aí ele está lascado mesmo, com perdão da palavra. Ele ter essa opção de escolha, inclusive escolher de fazer o armazém dele. Deixem que as pessoas briguem por seu produto. Porque se o preço é ditado em Chicago, do seu produto, aí vai prevalecer a eficiência, a melhor gestão desse armazém, várias alternativas aí de gestão. Porque se o produtor preferir, em vez de construir o silo dele, ele quiser trocar a colheitadeira dele, melhorar a tecnologia, melhorar a cobertura dele, fazer agricultura de precisão, ele pode fazer. Se tiver oferta de armazém, ele pode escolher isso. Isso aí foi sensibilizado junto ao Ministério da Agricultura. Houve uma tentativa de encaminhamento, isso daí eu acho que a gente pode falar abertamente, junto à Casa Civil. Infelizmente, pelas últimas tratativas que estamos vendo, não teve eco na Casa Civil e, mais uma vez, vai se repetir o que há 20 anos está sendo feito. Incentivar a armazenagem, nível de propriedade e cooperativas, o que para a gente é muito importante, que tem que ter essa opção sim, ninguém destaca isso. Mas vamos insistir em um erro de 20 anos? Deixe o setor que é profissional no armazém fazer isso também, junto com o produtor rural. Porque isso não é bom para o setor de armazenagem, isso é bom para o produtor rural. Agora, infelizmente, por todo esse esforço de anos, levando essa tese, mostrando a viabilidade econômica, até para ver o que o produtor rural vai pagar se ele tiver um armazém na propriedade, todas essas questões levantadas, para parar na Casa Civil e, por uma questão não técnica, não ser acatado com relação a todos os argumentos apresentados. Então, fica o desabafo aqui da associação e a pergunta ao nosso representante do Ministério da Agricultura. Dessa agenda que a gente vem trabalhando, o que foi evoluído, o que se evoluiu com relação a ampliar, porque eu sei que o Ministério da Agricultura é parceiro, mas o que se evoluiu dentro da Casa Civil em relação a essa tese de ampliar condições de financiamento para outros entes privados que queiram e querem realmente investir em armazenagem? Bom, doutor Queiroga, a sua pergunta já trouxe parte da resposta. O que acontece na Casa Civil é que as discussões estão sendo finalizadas, né, e aqui o que se descortina são recursos para alavancar a armazenagem oficial. A parte que diz respeito à iniciativa privada ainda carece de definição. Entretanto, os estudos que nós levamos a termo no ambiente do desenvolvimento do Plano Nacional de Armazenagem, né, o estudo de viabilidade técnica e econômica, né, nós concluímos que nesse segmento da armazenagem deve haver uma isonomia de tratamentos. Não é cooperativa, não é pequeno produtor rural, não é trade, não é cerealista. Na verdade, dentro de um limite, né, de faturamento, eu acho que esse tratamento ele tem que ser isonômico para que o setor possa realmente ser ampliado, para que os interessados em operar armazenagem, né, eles se instalem aonde o governo fizer o chamamento para tal. A gente fecha isso no plano, naturalmente tem que ter depois o referendo das autoridades, né, mas eu acho que a gente consegue equalizar isso dentro do plano que a gente fecha esse ano. Agora isso aqui foi vencido agora. Muito bem, como há gestões, nós imaginamos que vamos ter também soluções, né?
que nós possamos ter bons encaminhamentos. O deputado Maldani nos trouxe um dado mais otimista, né? A área técnica se reserva um pouco porque estamos aguardando um anúncio oficial. Pelo que percebemos, né, a nossa audiência ela traz uma contribuição importante para o aprofundamento de tudo que se debateu e uma finalização, né, de posicionamento, de pressão positiva no sentido de encaminhamentos nesses eixos que eu não vou repetir, que nós falamos aí. Um deles é desonerar o custo financeiro para o setor privado, né, que parece que o juro, como o prazo é longo, o juro, mesmo que seja médio, ele capitalizado, quem faz conta sabe disso, e aí o setor não tem capacidade de resposta e deixa de fazer o investimento. Então, há necessidade de equalização, né? Há necessidade de equalização e necessidade de inclusão, né, de forma direta ao BNDES, só que o governo efetivamente banque essa diferença e equalize juros. E em relação aos outros aspectos, eu imagino que nós poderemos ter aí alguma parte do anúncio que nos atenda exatamente a nossa demanda, a demanda discutida aqui nesta audiência pública. Eu queria só fazer um último comentário, que me faz aqui os representantes da Conab, onde ele tem um gráfico aqui, uma distribuição de percentuais em relação à capacidade por situação cadastral. Apenas 2% aptos sem contrato, 2% descredenciado, 20% credenciados e 76% dos armazéns impedidos de credenciamento. Aí a situação não sei se é situação documental, se é problemas, mas é um número muito alto. Então significa que a armazenagem oficial, né, dado a esse número de impedidos, 76%, fica inviabilizada a armazenagem, né, efetiva do ponto de vista das responsabilidades para fazer um EGF, um contrato de opção, uma das modalidades de comercialização de médio e longo prazo, onde o armazém ele é estratégico, né, para haver o fluxo de comercialização e também uma estocagem estratégica do ponto de vista da armazenagem para o abastecimento interno, né? Não sei se teria algum comentário dos 76% de impedidos. Quais são as situações, doutor Lafayette? A gente pede até a contribuição da Casa, dos senhores deputados, para nos ajudar a minimizar esse problema. Realmente nós temos hoje 76% da nossa capacidade estática nacional impedida de operar com o governo federal. Razões: falta de certificação de armazéns, SICAF, ou seja, irregularidade com os impostos estaduais, municipais e federais, impedimentos técnicos, tipo goteira, falta de termometria, falta de aeração. Então, são situações técnicas, legais e tributárias, fiscais, que impedem esses armazéns a operar com o governo federal. Isso aqui, para minimizar essa situação, a Conab deu um passo à frente, mandou correspondência a todos os armazenadores, alertando e convidando e chamando para regularizar essa situação. Paralelo a isso também, deu um aumento na tarifa de prestação de serviço de 25%, para estimular a eles a levantar recursos próprios com a própria prestação de serviço de armazenagem e corrigir essas distorções. E até o momento a gente continua com um quadro irreversível de 76% impedido de operar com o governo federal. Muito bem, nós estamos então finalizando a nossa audiência pública. Eu gostaria, primeiro, de agradecer a presença de todos que estão aqui, né, de assessorias, de representações, de instituições ligadas ao agronegócio e com o foco de atuação na questão da armazenagem, em relação à logística, temas decorrentes que nós vamos precisar de um aprofundamento e acompanhamento legislativo. Eu queria pedir a todos que nós, com uma salva de palmas no final, nós venhamos a cumprimentar os nossos palestrantes,
Dr. Lafayette Fernandes de Oliveira, superintendente de armazenagem substituto da Conab, Dr. Luiz Campos de Almeida, gerente de cadastro e credenciamento de armazéns da Conab, Dr. Carlos Alberto Nunes Batista, secretário executivo da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio, e Dr. Aloysio de Souza Sobreira, diretor da Associação de Comércio Exterior do Brasil, a AEB. Então, uma salva de palmas e agradecer as informações que eles nos trazem e também a interação que tivemos com todos. Queria, antes de encerrar, fazer 2 lembretes importantes, em especial aos nossos parlamentares, e agradecer a parceria do deputado Nelson Maldaner, com o qual compartilhamos a iniciativa desta audiência pública, e que tem conteúdo e tem encaminhamentos. E nós, de uma forma prática, a nossa Comissão de Agricultura é uma comissão que está efetivamente trabalhando sobre os principais temas, é uma comissão que tem capacidade de resolução, de definição, de encaminhamentos e de resposta às necessidades do agronegócio. As grandes discussões do agronegócio têm dado início aqui nesta comissão, juntamente com a participação de representações. Nós também, ao encerrar, nós pedimos a todos os deputados que participam da reunião que a Frente Parlamentar de Assistência Técnica e Extensão Rural, para discutir a formalização da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, amanhã, às 8h30, neste plenário, na primeira hora da manhã, então, nós estamos fazendo esta reunião da Frente Parlamentar de Assistência Técnica, para deliberar sobre a formação desta nova empresa brasileira de extensão rural e assistência técnica. Queria, então, agradecer... Só permite que... Deputado Celso Maldaner. Que a presidente deve anunciar no dia 4 também, essa Agência Nacional de Assistência Técnica, ela vai anunciar no dia 4 no Plano Safra. Eu gostaria que a presidenta anuncie e diga quem ajudou a construir, que é o Congresso, que é a Câmara Federal, que é os debates, porque na hora da fotografia é importante que a participação do Congresso, a participação de uma comissão dessas de importância, a participação dos parlamentares que se dedicam e de todas as representações, elas devam ser valorizadas, né? Porque é importante a construção e, efetivamente, essa é uma demanda que nós temos feito, a exemplo de tantas outras, a exemplo dos anúncios da armazenagem, e nós temos que colocar, por parte do Executivo, parte dos créditos, parte dos resultados, exatamente ao nosso empenho. Queria agradecer ao Dr. Moisés e à equipe da nossa Comissão de Agricultura e dizer da importância dos debates e, consequentemente, desses anúncios que, na hora, né, de anúncio oficial, quem faz é o Executivo. E, com certeza, temos a convicção que vamos ser bem lembrados e bem referenciados. Agradecemos a oportunidade, obrigado pela presença de todos, muito obrigado. Tá encerrada a nossa sessão.